Deixa eu lembrar as pessoas que viveram a sua gestão como prefeito de São Paulo e informar aquelas que não viveram, que são mais jovens. A prefeita Erundina citou os médicos Eduardo Jorge e Carlos Neder como dois de seus secretários de saúde. Mas ela teve como secretário de educação Paulo Freire, teve Marilena Chauí, teve Perseu Abramo, teve Paul Singer, teve Hermínia Maricato. Era um ministério. Era um ministério. Era assim o que havia de melhor neste país, não apenas nesta cidade ou neste estado. E aí, Luísa, eu queria exatamente focar nessa questão que você te preocupa tanto e a todos nós, da participação popular. A gente acabou de sair de uma eleição para os conselhos tutelares. Na cidade de São Paulo, com 9 milhões de habitantes, nós tivemos apenas 200 mil eleitores. E, em regra, a direita prevaleceu. Eu lhe pergunto, por que os progressistas ainda não dão a devida importância para este tipo de eleição? Em que medida o desmonte das comunidades eclesiais de base e tudo mais favorece que pensamentos retrógrados acabem por prevalecer numa eleição como essa? Veja, Juca, é lamentável que um mecanismo de participação tão decisiva em relação a um segmento tão carente de apoio, de ajuda, de trabalho, que são as crianças e adolescentes, né, vitimadas de todo tipo de violência, a própria pobreza é uma enorme violência, e não tem da parte do Estado, seja o Estado instância de poder, seja o próprio município, é uma cobertura de ação política e de ação de atenção, né, capaz de evitar as tragédias que ainda ocorrem diariamente nessa cidade pela pobreza, pela exclusão social, pelo desprezo, pela pobreza absoluta que existe na periferia da cidade. E não posso entender que... Mas entendo esse vazio de uma ação das forças progressistas, democráticas, junto a esse processo, pelo esvaziamento, por exemplo, do trabalho de base, mesmo dos nossos partidos. Nossos partidos já não têm, no caso, o PT, que foi aquele que eu ajudei a criar, a fundar, a construir, e que o forte do PT, e o que o fez se tornar forte muito rapidamente, foi exatamente sua origem popular. Ela nasceu nas favelas, nos cortiços, nos sindicatos, no campo, na cidade, com a juventude entusiasmada, porque quando a juventude se percebe, né, dona do mundo, podendo construir algo diferente na sociedade, ela adere. Então, naquele momento, o PT tinha uma organização de base muito forte, junto com a ala progressista da Igreja Católica. Não eram os evangélicos, eram os católicos, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, sob a inspiração de Dom Paulo, né, de Dom Angélico, na Zona Leste, de Padre Ticão, de saudosa memória. Todos eles fazem uma enorme falta. E a postura da Igreja não é mais aquela, né, dos concílios que criaram, né, o concílio do Papa João XXIII, a teologia da libertação, que une política e fé e política. A fé banhada da política, sem o quê a fé não se faz de forma eficaz, não tem eficácia na sua presença no mundo, para transformar o mundo, que é essa a função da fé, mas se ela vier também associada da política, né? Então, a ausência da Igreja Católica progressista, né? A ausência de figuras que eram inspiradoras, como algumas dessas que eu acabei de citar, né? E a presença da militância de um partido que estava nascendo e que queria mudar o mundo. Nós não queremos... Eu mesmo continuo ainda, Juca, mesmo nessa idade,
Meu sonho não é mudar São Paulo, o Brasil, eu quero mudar o mundo, para ver se eu consigo mudar a minha comunidade local. Então, nós temos que ter grandes anseios, né? Grandes aspirações, grandes sonhos, que é isso que nos move, e que nos dá energia, que nos dá perseverança, né? Certeza na luta, segurança de que vai dar certo, e atrair outras pessoas que eventualmente se desencantam. Tem algumas que já foram mais ativas politicamente, se desencantaram, perderam a alegria de fazer política. É preciso reencantar-se novamente essas pessoas, não importa a idade. A idade é uma contingência da vida, da condição humana, não interfere em nada. Imaginar que o fato de ter 80 anos ou 89 como eu, não interfere em nada. Eu tenho as mesmas energias, a mesma vontade, a mesma garra, a mesma certeza de que eu estou certa, no caminho certo, que nada me move. Eu não vou desanimar por isso, porque o partido fez isso, fez aquilo. Eu não. A política é mais do que partido, a política é mais do que mandato, a política é um instrumento de transformação da realidade a partir da ação humana. E, para isso, precisa ter projeto, precisa ter ideologia, precisa ter, portanto, sonhos. E é isso que dá eficácia à política quando ocupamos essa política no sentido de representar alguém ou nos representar a nós mesmos em certas situações. Portanto, é isso que eu penso, Zucca, e espero que a juventude se reencante, ou se encante novamente, os jovens de hoje assumam, né, o protagonismo que já tiveram no passado recente e os mais que estão chegando, para nós não deixarmos o vazio, nosso espaço aí, quando tivermos que partir para outro plano. A vida humana ocupa diferentes estágios de existência, enfim. Então, depois que não tiver mais lugar para nós no planeta Terra, vamos para outro, quem sabe, se tem um outro. Se não, vamos estar mexendo em alguma coisa, em algum lugar, para fazer acontecer aquilo que é bom para a maioria ou para todos.